Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um horizonte nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um grande poeta sertanejo, um trovador aí que através da música soube retratar o campo, soube retratar a figura aí do matuto, traduziu através de belos versos aí a nossa fauna, a nossa flora, a beleza aí do nosso sertão, né? É um poeta desconhecido hoje em dia, mas que tem aí uma música, uma canção que todos nós já ouvimos, né? Sertão, que tem aquele verso, né? Não há o gente ou não, luar como aquele do sertão, né? Uma música que teve aí várias adaptações aí, Chitãozinho e Chororó, Milton Nascimento gravou essa música. Então eu tô falando do Catulo de Paixão Cearense. Aqui eu estou me baseando numa edição do Iba Mendes, que é um editor, inclusive eu recomendo que todos conheçam. O Iba Mendes tem um site poeteiro que ele faz uma compilação de livros aí, de literatura, poesia do Brasil e de Portugal. Tem muita coisa aí que está esgotada, muitos trabalhos aí que você não vai conseguir encontrar em sebo, em livrarias, né? Então recomendo que vocês conheçam esse site. Inclusive também esses textos aí do Catulo de Paixão Cearense, né? Não me consta que a gente tenha edições mais recentes aí desse poeta, né? A grande importância dele, né, além de conseguir traduzir através de músicas, de poesia aí, com belas imagens aí a figura aí do sertanejo, do matuto, né? Mas a grande importância dele se deu em torno quase como se ele fosse uma espécie de um grande historiador, né? Literalmente ele foi uma pessoa que teve uma importância no desenvolvimento da história da arte, da história da cultura brasileira, justamente pela capacidade, pela possibilidade que ele teve de nos trazer essa cultura pelo texto, né? Ele teve essa produção, ele nasceu em 1868, então ele desenvolveu a arte dele numa época que não existia rádio, que não existia uma indústria fonográfica. Então, ele através por ele ter alguma formação intelectual, ele conseguiu compilar em texto toda uma tradição oral, uma cultura oral sertaneja, essas músicas que ele vai traduzir. Inclusive, até é interessante que a gente tem uma certa dificuldade de saber o que é uma própria formulação, uma poesia autônoma dele, e aquilo que na verdade ele foi reconstruindo, né, através dessa cultura popular que ele vai incorporando, né? A gente está falando de uma época que obviamente não existia direitos autorais, né? Então ficou até um pouco difícil a gente conseguir dimensionar o que é um texto dele, né, desenvolvido por ele próprio, e aquilo que na verdade ele foi incorporando, que ele foi traduzindo através desse contato com a cultura popular. Mas em todo caso o grande mérito dele também é esse, né? Ele conseguiu documentar através do texto essa cultura que via se transmitido de forma oral, né? Mas então, começando a falar um pouco da vida dele, né? Ele nasceu em 1868, na verdade não se sabe exatamente a data, né? 1868, 69, ele nasceu no Maranhão, uma família bastante simples, né? Depois ele morou um tempo no Ceará e aos 17 anos ele veio para o Rio de Janeiro, né? Então aí a gente já tem um elemento bastante evidente, bastante importante da literatura, da poesia dele, que é essa referência sempre à questão do matuto que sente uma saudade da sua terra natal, né? O elemento da saudade, essa emoção da saudade é o que está presente nesses poemas dele, que retrata também essa experiência, né? E não deixa de ser interessante que essa relação entre cidade e campo também dá uma noção de perspectiva, né? Então aquele sertanejo que talvez nunca tenha saído daquele universo não vai conseguir dimensionar a beleza do sertão, né? Então, justamente essa nostalgia, né? Essa saudade do homem que sai da sua terra, e a gente está falando justamente de 1900 e bolinha, né? Então a gente imagina como que impactou para o próprio Catulo de Paixão Cearense, esses sertanejos que vão chegar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o maior centro urbano, né? Daquela época capital, inclusive do Brasil na época da República Velha. Então, aquele sertanejo que vai sair se hoje é um imigrante aí que sai dos rincões aí do Brasil e chega numa cidade grande, fica impactado, a gente imagina o que era o sertão do Ceará, o sertão do Maranhão, 1900 e bolinha, né? E ele chega no Rio de Janeiro, ele vai se deparar com os bondes, com os carros, com aquelas pessoas com aquelas roupas diferentes, né? Com as estátuas, com aqueles prédios, isso vai gerar um impacto, isso vai estar reproduzido nos próprios textos. Literalmente, a gente tem um dos poemas dele bem interessante, que é um sujeito que vem do sertão, ele vai para a cidade, ele fica todo impactado com aquilo, ele vai relatando a experiência dele, né? Do ponto de vista formal, é uma poesia que expressa, primeiro, explora muita musicalidade, né? Tem muito de rima, né? Inclusive, literalmente, são poemas que são cantados através do violão, né? O Catulo de Paixão Cearense tocava o violão, né? E um estilo que vai reproduzindo a fala do matuto. Então, são poemas que são interessantes você ler ele cantando em voz alta, para você conseguir compreender.
Ele não utiliza a linguagem correta da língua portuguesa, ele vai criando neologismo, vai criando palavras de acordo com a sonoridade da forma como o matuto fala, né? Então, não deixa de ser bastante interessante levar isso em consideração, meio que cantando a poesia dele na medida que você vai lendo, né? Um aspecto bastante interessante da vida do Catulo de Paixão Cearense é que ele foi um grande autodidata, ele não teve nenhuma escolaridade. Ele aprendeu a ler com a mãe dele dentro de casa, né? E depois ele vem aqui em São Paulo, ele vai trabalhar como relojoeiro, vai trabalhar como estivador, exercita um trabalho manual, mas ele tocava o violão, né? E aí o contato que ele teve com a literatura foi num contexto em que ele dava aula para um filho de um grande conselheiro, um senador, da República Velha, e esse senador franqueou a biblioteca dele, fazendo com que ele tivesse contato com os livros. Então isso aí criou uma situação interessante, porque foi através desse contato com a alta literatura que ele começou a fazer um movimento de transição da cultura popular para as elites, né? Então ele literalmente ele trouxe essa cultura popular e foi um cara muito respeitado pela elite cultural daquela época, né? Então grandes intelectuais, o Villa-Lobos, o Mário de Andrade tem um texto elogioso a ele, né? Talvez a pessoa que mais teve admiração pelo Catulo de Paixão Cearense foi um português. O Júlio Dantas é um diplomata, um grande escritor, uma pessoa muito importante, mas que dizia que o Catulo de Paixão Cearense era o Virgílio brasileiro, o Virgílio sertanejo, né? Ele tinha muito respeito pelo Catulo, consta que ele visitava o Catulo de Paixão Cearense na casa dele, ele morava no subúrbio do Rio de Janeiro, uma pessoa muito simples, e recebia esse grande diplomata, né? Uma pessoa importante, e era para ele oferecido a cachaçinha brasileira em detrimento do champanhe que ele devia tomar nos altos salões, né, do Rio de Janeiro. Mas, em todo caso, essa talvez seja uma grande importância, né? Então, se a gente pegar o elemento do violão, ele tocava o violão numa época que o violão era muito mal visto socialmente. Então, quem leu o Triste Fim do Policarpo Quaresma, lá, logo no começo, a gente acha engraçado, né? O Policarpo Quaresma tá fazendo aula de violão e os vizinhos olham ele no aquele violão, via uma coisa horrorosa, era um instrumento muito mal visto na sociedade. Mas aí o Catulo de Paixão Cearense, através das suas apresentações, ele tocava para essa elite carioca, ele conseguiu ajudar a popularizar esse instrumento popular, né? Então ele teve essa grande importância no sentido de conseguir traduzir aí uma cultura popular para o universo da elite, né? E o que a gente pode dizer assim de mais interessante nesses poemas, assim, o que eu talvez destacaria, eu até recomendo aqueles que vão ter um primeiro contato com a poesia do Catulo, ele é um poema que chama A Resposta do Jeca Tatu, né? A reação do Jeca Tatu, que é uma grande resposta, inclusive, ao Rui Barbosa. Ele, apesar de não citar nominalmente, é o conselheiro que ele fala, né? Mas o Rui Barbosa ele fez um discurso bastante importante, bastante conhecido, que foi inclusive um discurso que projetou o Monteiro Lobato, em que ele faz a referência do Jeca Tatu para criticar o homem do campo, para dizer que uma das razões do nosso atraso é justamente uma espécie de uma indolência, de uma negligência desse camponês, né, do Jeca Tatu, que no primeiro momento vai ser descrita como até um elemento que tem como uma fonte racial, né? Isso aí estava presente nos primeiros textos do Monteiro Lobato, depois ele vai reconfigurar, ele vai revalidar essa tese para dizer que a origem do atraso do Jeca Tatu é uma questão de salubridade, né? As doenças, a alimentação, o abandono. Mas, em todo caso, o Catulo de Paixão Cearense vai defender a honra do sertanejo, do caboclo, né? Então, através da resposta do Jeca Tatu, ele vai falar, olha, conselheiro, é muito fácil você aí que não sabe o que é um cabo de enxada, você que anda de carro, você não sabe o que é andar léguas a fio todos os dias para trabalhar, você não sabe o que é viver na pobreza, você não sabe nem diferenciar um boi de uma galinha, querer dizer que nós somos indolentes, a gente vive do nosso trabalho, a gente se esforça. Se eu tivesse a escolaridade que você teve, com certeza, ele diz no final do poema, o final do poema é muito interessante, falou, tivesse eu a escolaridade que você tinha, nós, povo, né, a gente fazia uma mudança nesse país, a gente não estava nessa situação de pobreza, né? Então, assim, acho que é o grande mérito aí que ele trouxe é dar a voz, né? Até então, essa elite aí ia falar do sertanejo de uma forma muito pitoresca, então ele se insurge contra isso, não é uma questão pitoresca, são pessoas aí que são dotadas aí de sensibilidade e tudo mais. Então é um poeta bastante interessante, hoje pouco conhecido, né? Inclusive consta aí que ele morreu na pobreza, morreu com muita dificuldade. Ao tempo dele, consta que foi um poeta popular, né? As músicas dele fizeram sucesso, Luar do Sertão foi musicalizada pela primeira vez em 1914, os textos, os livros dele eram livros baratos, mas que tinham altas tiragens, né? Remetiam inclusive a essa questão do cordel. E hoje aí é um personagem que poderia ser mais conhecido por todos nós, merece aí novas publicações, né? Então, mas em todo caso é isso. Se você se interessa por esse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu sempre deixo aqui nos comentários uma resenha, um texto sobre esse tema, e a gente se vê no próximo vídeo.